E estamos ao vivo, começando a jornada da realização. Ai, gente, tô tão animada, tô tão feliz, nem acredito que chegou o dia. Ai, meu Deus. Deixa eu ver quem tá entrando. Sejam muito bem-vindos à jornada da realização. Eu tô muito feliz pra gente estar começando mais essa jornada juntos. Sejam bem-vindos, obrigada para todo mundo que está entrando ao vivo, para quem está assistindo gravado também. Fiquem aí que hoje é apenas a primeira live, a nossa primeira aula da jornada. Ai, eu tenho certeza que vai ser incrível, gente. Tem muita coisa boa esperando vocês. E de verdade, eu espero que seja uma grande contribuição para vocês. Então, fiquem aí, peguem caderno, né, papel e caneta para anotar. E bora lá, bora começar. Oi, gente, todo mundo tá entrando. Carol, Maria, Valesca, Gé. Bom dia, boa tarde, né? Esse horário diferente, mas obrigada a todo mundo que tá ao vivo. E bora começar. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês, né? Todo mundo que tá nos grupos já, eu mandei algumas perguntas pra vocês contarem como que tá a situação hoje de vocês, o que vocês querem melhorar. E primeiro eu quero dizer o quanto eu me identifico e eu vejo a minha história em cada um de vocês que contou a dificuldade que tá passando, o momento que tá passando. Então saibam que toda a minha entrega, todo o meu comprometimento é para que esse treinamento seja algo prático. Talvez muitas das coisas que eu vou falar aqui você já tenha ouvido, já tenha escutado em outros lugares, mas eu vou tentar ao meu melhor fazer com que isso se torne algo prático para que você consiga aplicar, tá? Então esse que é o objetivo. E o objetivo da jornada em si é principalmente que você tenha mais confiança sobre si mesma e sobre o seu caminho até essa realização profissional. Então eu realmente espero que você saia daqui confiando e acreditando mais em si e na sua caminhada, ok? Faz sentido? Esse é o principal objetivo de todos. E você pode deixar perguntas aqui nesse card com interrogação para mandar perguntas que ao final talvez eu responda, tá bem? Então fiquem aí, tô muito feliz, obrigada a todo mundo que tá ao vivo e bora começar então, show! O tema da nossa primeira, vão ser 10 lives, tá? Vão ser 10 lives ao total que a gente vai ter aqui, mais algumas aulas exclusivas só para quem tá lá no grupo. Quem ainda não tá, o link tá no meu perfil, tá bem? E o primeiro tema de hoje é sobre identidade e o quanto isso é extremamente importante e relevante para você que quer se descobrir profissionalmente ou para você que quer alcançar um sucesso que você realmente almeja e o quanto isso é extremamente importante. A gente vai abordar vários assuntos, tá? Hoje é só a primeira aula, mas isso aqui é muito importante, tá bem? Então, primeira coisa, eu vou dar um conceito geral do que eu acredito, por que a gente deve se realizar, o que é essa tal da realização, por que isso existe, né? Eu sei que eu chego a ficar nervosa quando eu escuto essas palavras, porque a gente vê tanta gente falando isso de uma forma tão solta, tão às vezes sem fundamento, que a gente meio que se incomoda, né? Que são palavras tipo propósito, autoconhecimento, a gente escuta tanto, mas não tem uma forma prática que a gente chega a se incomodar quando a gente escuta isso, né? Você também sente isso? Eu também me sinto, né? Mas eu vou tentar trazer de uma forma mais prática pra você entender a minha visão sobre isso, ok? Então, eu encaro, e eu acho que é bem importante a gente ter esse alinhamento de que, assim, ó, uma grande premissa da jornada da realização é o seguinte: tudo tem um propósito maior que a gente, maior do que a gente consegue entender, né? A vida tem um propósito maior, porque senão isso não faz sentido, tá? Então, tipo, é só uma premissa pra gente se entender, que é o seguinte: a vida em si, o mundo, o universo, o que você acreditar, tem um propósito maior, por mais que a gente não entenda ele completamente, tá? Ou seja, nada é por acaso, a gente não nasceu só pra pagar boleto, pra crescer, pra criar família, pra trabalhar, enfim, não é pra isso. Tem algo mais, por isso que você sente, tem algo a mais, sim, tem algo a mais. E a questão é como que a gente descobre, por que a gente se sente tão perdido, né? Então, isso que eu vou compartilhar pra vocês ao longo da jornada, não é algo que eu li em um livro e tô compartilhando com vocês. É algo que eu, nos últimos 10 anos, tenho refletido, pensado, estudado e pesquisado e vivi na minha vida isso para poder passar para vocês, tá? Então, essa é a minha reflexão sobre isso. Então, eu acredito que o universo, o mundo, enfim, tem um propósito maior de evolução e crescimento. Eu acredito nisso, né? Que toda a história
do mundo, toda a nossa história como humanidade, teve um processo de crescimento muito grande, né? Inclusive, esse momento em que nós estamos vivendo é o melhor, sem discussão, é o melhor momento para estar vivo, sem dúvidas, por causa desse crescimento e evolução. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de deixar claro aqui nas lives. Se você tá aqui assistindo essa live, saiba que você é sim privilegiado, tá? Porque todo mundo tem problemas, todo mundo tem as suas questões, ok? Tá tudo certo. Mas sim, você é privilegiado por ter um telefone, ter internet, ter uma casa e poder estar aqui assistindo, tá? E hoje, de uma forma universal, esse é o melhor momento pra gente estar vivo. Existem problemas no mundo, como sempre existiram, mas é a época com menores indícios de problemas, né? Então, sim, o universo, o planeta está em crescimento, tá? Então, o planeta, o universo, enfim, tem o seu propósito de crescimento e evolução. Mas como que o nosso mundo chega nesse momento de evolução e crescimento? Através da gente, né? De cada uma das pessoas dentro da sua própria trajetória de crescimento que contribuem com o todo, direta ou indiretamente, sabe? Então eu acredito profundamente nisso. E isso aqui é importante pra gente chegar no assunto base da aula de hoje, tá bem? Bom, e aí cada um de nós temos sim um propósito dentro de um sistema que é maior do que nós mesmos. E por que a gente não vem sabendo o que exatamente é isso? E eu quero que você entenda que esse mistério é a própria deixa para essa conquista. Pensa no seguinte, sabe, tipo, vamos pensar as minhas teorias, né? A Páscoa, vamos pensar na Páscoa, tá? Quem tem crianças, ou quando você era criança, seus pais faziam pra você, enfim. Seus pais, ou você pros seus filhos, você poderia simplesmente entregar os ovos de Páscoa pra ele. Mas qual é que tá a graça? Tá no mistério, tá na descoberta, tá em você esconder e fazer com que ele encontre, né? E isso entre vários outros exemplos da vida. Qualquer tipo de filme, qualquer tipo de coisa de mistério, a graça tá exatamente em você descobrir, em você ir lá e, agora eu entendi. E por isso que existe essa dificuldade, por isso que existe essa certa resistência e o problema que existe, tipo os vilões, um filme só é um filme por causa do vilão, por causa dessa resistência que a gente tem que enfrentar para crescer. E adivinha, no processo a gente cresce, no processo a gente se descobre, no processo a gente se torna melhor e isso faz parte daquela engrenagem que eu falei do mundo como um todo. Espero não estar viajando muito, tá? Que você consiga acompanhar o que eu tô querendo dizer. Mas eu acredito dessa forma, tá? Que existe sim um propósito, mas a maioria de nós, se você tá aqui, provavelmente você ainda não tenha descoberto, ou não tenha total confiança, assim como eu vivi por muitos anos, tá? O problema... Tá, aí o que acontece? O que eu entendo é o seguinte, cada situação, cada circunstância que existe hoje na sua vida é um cenário e uma oportunidade para você crescer e você se descobrir e se reconhecer. Só que enquanto você não enxerga dessa forma, você se sente sempre quase como vitimizado, quase como se o mundo não estivesse cuidando de ti. E tudo isso pode mudar com uma premissa que é aquela que eu sempre falo aqui que eu tenho, né? De que o mundo, a vida não acontece comigo, ela acontece pra mim, a meu favor. Tudo que tá acontecendo ao meu redor, até aqueles piores problemas que acontecem com a gente, que talvez você esteja vivendo ou já viveu, vieram a seu favor. E quando você começa a enxergar isso dessa forma, não quer dizer que os problemas não vão vir. Quer dizer que você vai encarar eles de uma forma melhor, mais leve. E eu vou tratar isso nas próximas lives também, tá? Bom, eu encaro e eu quero que você comece essa semana a perceber dessa forma. Todos os cenários, todas as circunstâncias que você viveu e está vivendo hoje são oportunidades de você se conhecer, demonstrar o seu caráter, reconhecer coisas que você precisa melhorar e ter a oportunidade de melhorar. Como assim? Eu sempre falo isso, né? Você não se torna uma pessoa corajosa fazendo coisas fáceis. Você tem que enfrentar algo que te dá medo. Ou seja, sempre vai acontecer alguma circunstância, alguma pessoa que vai te demonstrar exatamente aquela coisa que você precisa melhorar ou fazer para conquistar. E quando você passa disso, é tipo videogame, né? Você passa de nível, você avança, você ganha uma vitória, enfim, você se sente bem por ter feito isso sozinho, ter descoberto, né? E você avança.
Então, entende como eu acredito que está tudo conectado? Existe um propósito maior, você tem um propósito e a gente está caminhando para crescer. E o que faz com que as pessoas não cresçam e não percebam dessa forma? Quando a gente está no automático, a gente acaba não questionando essas coisas que acontecem com a gente. Tá fazendo sentido para vocês? Então, agora vem a parte mais prática para você treinar ao longo dessa semana, tá bem? Então, a gente já falou sobre tudo isso. O que acontece na nossa mente? Você, assim como eu, vivo compartilhando isso com vocês. Nós temos vários pensamentos que não nos ajudam necessariamente. Todos os dias você deve duvidar de você. Você deve se questionar, talvez eu não seja tão boa. Fica se comparando com outras pessoas, fica se questionando, poxa, por que eu me sinto perdida? E fulano consegue as coisas e eu não. E poxa, eu me esforço, eu trabalho e eu tento e eu não consigo. E a sua mente está sempre nessa luta e debatendo e se questionando por que eu não consigo as coisas. Ou se depreciando, falando coisas más sobre você mesmo, Quem sente isso? Quem passa por isso, Se sente assim. Tem alguns relances em que você pensa, nossa, eu quero conquistar o mundo, eu quero me realizar, eu me vejo fazendo X coisa, mas quando chega na hora de agir, alguma coisa te trava. Você se sente meio perdido, você se sente sem ação, você sente como se, meu Deus, mas eu posso errar e as pessoas podem falar mal de mim se eu fizer isso, enfim, aí você começa a duvidar, até que você trava, paralisa e não faz. Quem já sentiu isso? Por que isso acontece? Por que a gente trava? Por que mesmo se a gente sente lá no fundo uma vontade muito grande de se realizar, de fazer algo maior, de, poxa, quer saber, vou largar tudo e viver o meu sonho e fazer o que eu quero. E aí vem alguma coisa aí e te trava. Por que isso acontece? Vamos lá de novo. Lembra naquela parte da evolução? Como o mundo, tá? Nós tivemos que sobreviver. Então, a tendência natural, nós fomos programados para sobrevivermos e nós conseguimos. Hoje, gente, olha o histórico do nosso mundo. A gente se matava literalmente. O fato de nós termos hoje 7 bilhões de pessoas convivendo juntos é um milagre. É tipo uma coisa incrível, tá? Ou seja, nós tivemos que aprender como sociedade, como humanos, a lidarmos com o grupo, a evoluirmos, a nos protegermos, tá? A sermos cautelosos, ou seja, a programação natural do seu cérebro, do cérebro de todo mundo, é segurança, é ser cauteloso, é tipo, eu tenho que sobreviver, porque eu tenho que manter a nossa espécie, e é por isso que a gente tá aqui. Então esse é o natural de todo mundo, certo? E aí vem uma parte consciente sua que começa a enxergar possibilidades de sucesso, de coisas que você quer realizar, e ele tem desejos, ele tem vontades, você tem vontade de realizar coisas grandes, eu sei que você tem. Muitas vezes você até sabe o que você gostaria de fazer, mas junto desse pensamento vem todos os seus medos, inseguranças, os seus traumas, vem tudo junto com essa ideia. E por quê? Por causa dessa mente subconsciente, que a gente vai falar e vou abordar mais sobre isso, que é, na verdade, o que te controla. Como assim? Dentro dessa evolução, a parte mais forte, mais poderosa que nós temos aqui na nossa cabeça, no nosso cérebro, é o nosso cérebro subconsciente. O que é esse cérebro subconsciente, tá? Essa parte, a nossa mente subconsciente, tá? É a parte que é responsável por todos os teus sistemas rápidos. Ele é dinâmico, é um cérebro, é a mente mais rápida e experiente, é uma mente antiga, É a que mais evoluiu ao longo da história. Então ela está acostumada a ter reflexos, a ser reativa, a simplesmente fazer as coisas rápidas. Ela que está, inclusive, em comando dos seus hábitos, das coisas que você está acostumado a fazer todos os dias, das suas crenças, que são esses medos que estão sempre na sua cabeça. E essa é a parte mais forte que a gente tem, tá? E por um motivo, como eu falei, para te manter vivo, para sobrevivência. E aí, uma partezinha bem pequenininha aqui na frente, 3% de toda essa informação que acontece na nossa cabeça, a gente chama de mente consciente, que é essa mente que está se comunicando, que está falando, que está pensando lá na frente, no futuro, está projetando, que tem vontade. Acontece que essa mente consciente e a subconsciente, elas não têm necessariamente a mesma linguagem. Porque a mente subconsciente, qual é o objetivo dela? Te proteger. E
consciente é a que está realmente refletindo e pensando sobre outras possibilidades. Então eu quero que vocês encarem dessa forma, tá? Imaginem um carro, ok? Imaginem um carro. Esse carro é seu, mas tem um motorista que é muito mais experiente. Ele é mais experiente, ele é cauteloso. Ele é um bom motorista e é por isso que ele tá dirigindo esse carro, tá? Ele é um motorista como se fosse quase um guarda-costas, sabe? Ele é um motorista que te protege, ele é muito experiente e ele que tá dirigindo o carro, ele é um motorista. Você é o passageiro, que é essa mente consciente, entendeu? Você é o passageiro que dita ou tenta ditar para onde você quer ir. Isso aqui é muito importante, tá? Então, o motorista é essa mente subconsciente e ele é o motorista porque ele realmente tem mais experiência e ele tem a capacidade de realizar qualquer coisa que ele veja como possível e viável. Se ele achar que aquele caminho é bom, ele vai e ele é o melhor em fazer isso. Agora, se ele vê perigo, ele sempre vai travar. Ele sempre vai buscar a rota que ele acha ser melhor. E aí do lado tá você, a sua mente consciente, tá? Como passageiro, querendo ditar as ordens, não falando a comunicação desse motorista, tá fazendo sentido para vocês? Não falando a comunicação desse motorista, querendo só falar as vontades, mas sem explicar como que ele pode se sentir seguro a seguir aquele caminho, como que ele vai ter certeza que se ele seguir esse caminho, você vai dar conta, você não vai se colocar em risco, entende? Porque ele percebe tudo como uma ameaça. E você tem que aprender a comunicar para sua mente subconsciente coisas que ele vai conseguir seguir. Faz sentido isso para você? Essa metáfora do carro, de que você é o passageiro, mas você pode sim ditar o caminho desde que você aprenda a comunicar da forma certa para sua mente subconsciente. Lembre disso, a sua mente consciente, ela pode realizar qualquer coisa que ela acredite ser possível, mas ela precisa entender que isso não vai te colocar em risco, que isso é algo positivo, tá? Faz sentido? Vou dar um exemplo para vocês de como que a gente faz isso na prática, tá? De como que eu vivenciei. Eu vou dar um exemplo entre vários que a gente vai falar nas outras aulas, tá bem? Então, assim, ó. Eu, por exemplo, eu falava que eu queria alcançar grandes coisas, que eu almejava um sucesso muito grande, que eu falei pra vocês, né? Eu era uma menina tímida, eu aprendi a me desenvolver, e aí eu queria muito trabalhar com palco, com públicos, enfim. Mas e olha, isso aqui é muito importante, cada vez que eu pensava nesse sucesso grande, nessa coisa que eu queria realizar, o que acontecia na minha mente e eu não percebia, e essa que é a chave, é a percepção, a gente vai falar sobre isso. Eu comecei a entender que cada vez que eu pensava nessas coisas que eu queria, eu começava a sentir medo, eu me sentia preocupada, eu sentia medo e isso era resistência. E como que eu vou esperar que o meu corpo, que eu haja em direção a esse sonho, se cada vez que eu penso nisso, eu encaro como medo, como algo que pode me trazer algum prejuízo, como eu fico preocupada ao pensar nisso. Então, se eu pensar nesse sonho que eu quero, o sentimento que vem junto, a emoção que vem junto é o medo, a preocupação, a angústia, jamais que o meu corpo, que a minha mente subconsciente vai permitir que eu acesse esse sonho, que eu faça o que eu preciso fazer para alcançar esse sonho. Faz sentido para você? Se todo o propósito da minha mente é me proteger, ao pensar em uma meta eu tenho medo, como que eu vou seguir naquela direção? Eu não vou conseguir, eu vou me sabotar no meio do caminho. Eu vou encontrar todas as formas e desculpas possíveis para não fazer aquilo. Então, essa é a falta de comunicação que eu falo. Verbalmente, eu dizia, eu quero conquistar, eu quero fazer, eu quero realizar. Mas quando eu falava isso, a emoção, que é realmente o que importa, que é essa mente subconsciente, eu tinha medo, preocupação, angústia, dúvida. Então, jamais eu ia conseguir fazer isso. E como é que a gente consegue mudar isso, tá? Foi assim que eu comecei a mudar em mim. Só quando eu me liguei que isso que acontecia, eu disse, nossa, eu quero fazer isso, eu falo que eu quero, mas no fundo eu tô duvidando. Então é claro que não vai ser coerente, ó. O passageiro e o motorista não estão coerentes. Ele não tá coerente, ele não vai permitir que isso aconteça. Então eu tive que aprender a reconhecer isso. Realmente eu tenho medo. Por que é que eu tenho medo?
E aí eu comecei a voltar lá no passado, todas as vezes, todos os traumas que eu senti e que eu tinha medo de projetar e que isso acontecesse de novo na minha vida. E eu tenho certeza que isso acontece com você também. Eu tenho certeza que é isso que acontece. Por quê? O hipocampo, a mesma parte do nosso cérebro que lembra, que tem acesso às nossas memórias, a mesma parte do seu cérebro que tem acesso às memórias é a parte que projeta o seu futuro. A mesma parte que tem acesso às suas memórias é a parte que projeta o seu futuro. Uma das principais partes, tá? Que tem acesso às informações para moldar e projetar o seu futuro. Logo, a gente acaba, infelizmente, sempre projetando o nosso futuro baseado em experiências passadas. E se você teve uma experiência traumática ou não tão legal, talvez você esteja projetando que essas mesmas coisas vão acontecer. E aí o que acontece? O seu subconsciente quer te proteger e ele vai fazer todo o possível para te sabotar, para que você não alcance essa meta, para que você se sabote, para que você perca tempo fazendo coisas desnecessárias, para que você procrastine, para que você duvide de si mesmo, porque ele quer te proteger. Ele não vê fazer isso como uma forma negativa, ok? Como que você muda isso? Sendo consciente de que isso acontece. E é claro que isso não é da noite pro dia. Eu espero que a partir dessa live você se torne um pouco mais consciente desse fator que acontece, mas não é amanhã que você necessariamente vai mudar isso. Vai ser um processo e é isso que eu vou te ensinar, tá? Fica tranquilo que é isso que eu quero passar pra vocês ao longo da jornada. Tá fazendo sentido isso pra vocês? Então, mais uma vez, a gente só consegue mudar os nossos resultados quando a gente alinha a nossa comunicação da mente consciente, que é o que a gente quer, o que a gente fala e diz. E eu vi todos vocês no grupo falando coisas que vocês querem alcançar, coisas que vocês querem mudar, que vocês não querem mais. Mas tem algum bloqueio e resistência na sua mente subconsciente. E quando você entende isso, quando você localiza, percebe e altera isso, cara, lembra, a mente subconsciente, ele é o motorista. E ele é um excelente motorista, excelente. Ele só não tá indo porque ele tá vendo bloqueio. Ele só não tá indo porque ele tá querendo te proteger. Se tu falar pra ele, cara, ó, eu entendo que esse era o meu medo, mas agora de forma consciente eu entendo que não existe por que ter esse medo. Porque se XXX coisa acontecer, eu vou dar um jeito, eu acredito que eu posso, eu sei que eu tenho a capacidade de aprender qualquer habilidade que seja importante pra mim. Isso é uma premissa que eu tenho. E aí, adivinha, você acalma o seu motorista e faz com que ele siga, entendeu? Siga o caminho. Depois disso, é claro que você vai precisar da estratégia de negócio, que eu também falo bastante sobre isso, tá certo? Mas se você entender isso, tantas coisas podem se desbloquear na sua vida, tantas coisas. E, como eu sempre falo, a minha maior preocupação sempre é trazer uma comunicação prática, porque eu sei que esse assunto ele pode levar muito pro lado espiritual e legal da coisa e não prático. Eu sei porque eu vivi isso por muitos anos, tá? E eu quero trazer isso de uma forma mais prática. E eu quero o feedback de vocês se tá fazendo sentido. A coisa mais importante, então, é você entender que agora, nesse momento, nessa live, tem 2 tipos de pessoas que vão encarar essa mensagem que eu acabei de passar. Tem mais coisa, tá? Mas tem 2 tipos de pessoas. Tem a pessoa que vai entender, nossa, então tudo que eu tenho que fazer para começar a desbloquear meu caminho, me realizar profissionalmente, me encontrar, é trabalhar em mim mesma. Então, que legal, eu posso fazer isso, só depende de mim. E tem a pessoa em que vai dizer, nossa, depende de mim? Não, eu quero uma resposta mais fácil, eu quero algo externo, eu quero ler algo e conseguir, eu quero dar 3 pulinhos e conseguir algo, eu quero tudo menos ter que trabalhar em mim mesmo. Aí você tem que decidir que pessoa que você é. Porque, ao mesmo tempo que é simples, não é fácil, porque é um trabalho diário. E como eu sempre falo para os meus alunos, nós, seres humanos, nós esquecemos. Nós esquecemos. E o que eu vou trazer na jornada é formas de você não esquecer disso, tá? Como que você traz isso, internaliza isso pra você, essa mensagem. Por quê? Você pode sair dessa live, nossa, que legal, aprendi uma coisa muito massa. E amanhã, quando você acordar, você pode ter esquecido, ou se não amanhã, daqui a 2, 3 dias, você volta ao seu padrão normal, porque isso é comum, tá? Esse é o normal que aconteça. O que eu quero fazer é garantir que você não esqueça, que você aplique isso, ok? Então a gente falou sobre isso, de que o nosso subconsciente nos trava e ele nos paralisa, tá?
Só que você tem que lembrar que você tem a visão, você sabe o que você quer. Você tem que aprender apenas a comunicar da forma certa, a tirar essa resistência. Como assim? Quando você começa a se conhecer, a entender os seus pensamentos, você começa quase que categorizar os seus pensamentos. Você começa a identificar, ó, tá aí, ó, é o medo falando. Isso aqui não é a verdade. Tipo, todo pensamento que você tem, imagina que esquizofrênico, se todos os pensamentos que você tem fossem verdade. Você já pensou? Imagina que esquizofrênico, se todos os pensamentos que você tem fossem verdade. Eles não são, é óbvio que eles não são, porque você pensa coisas diferentes o tempo todo, coisas até opostas, né? Então, assim, os seus pensamentos não são realidade ou verdade, eles são só impulsos que o seu cérebro tem pra estar sempre planejando, prevendo, lembra aquela coisa da segurança, tá? Então, você tem que aprender a identificar todos os dias. Isso quer dizer que quando começa a surgir um pensamento sabotador em você, você já reconhece ele. E aí você começa a trabalhar com ele. Você não necessariamente acredita nele, você começa a entender por que ele tá ali. Bom, aí agora, lembra que a gente falou das circunstâncias? Lembra que eu falei que toda circunstância é um presente, é uma oportunidade de você se melhorar? Lembra disso? Então, você tá nesse momento de mistério que você tem que descobrir qual é o seu trabalho ideal, o que você quer fazer, como que você pode crescer, se desenvolver, ter sucesso, enfim. Vão acontecer na sua vida, e você tá passando nesse momento, exatamente as circunstâncias que você precisa para desenvolver e melhorar isso. Percebe? Exatamente. Só que você precisa começar a identificar dessa forma. E você só consegue identificar isso dessa forma se você não estiver naquele modo automático. Se você estiver prestando atenção conscientemente. Ok? Bom, como que você treina o seu subconsciente então? Um passo de cada vez. A primeira coisa, você precisa acreditar que é possível. E ontem eu fiz um post falando sobre isso, né? Ao longo desse processo aí de 7 anos nessa jornada aí, tentando me encontrar e perdida profissionalmente, sem saber o que eu queria fazer, enfim, uma coisa eu tinha muito certo em mim. Eu queria fazer algo que eu amasse. E eu não sabia o que era isso, nem o que eu precisava fazer. Mas eu tinha em mim que era possível. Eu acreditava que isso era possível. E isso faz toda a diferença. Por quê? Quem aqui já teve em sua vida alguém que falou algo positivo, muito positivo sobre você, do tipo, nossa, você tem muito potencial, você é muito boa nisso, você realmente nasceu pra fazer isso. Ou também você já teve alguém falando pra você, você não vai conseguir fazer isso, você não é boa nisso, você não vai ter sucesso nessa área. Quem aqui já teve uma pessoa que falou algo muito positivo em relação a você, ao seu potencial, e alguém que falou algo muito negativo em relação a você, ao seu potencial? Talvez você tenha hoje essa pessoa, ou talvez já tenha acontecido com você. A grande diferença não é se essa pessoa falou algo positivo de você ou se falou algo negativo de você. A questão é, no que é que você acreditou? No que é que você acreditou? E isso faz diferença e você talvez não tenha consciência disso. Lembra aquilo? A gente não percebe. Mas toda a sua vida, toda a dinâmica, todas as suas decisões e escolhas são baseadas no que você acreditou. Porque é a partir disso que você acreditou que você começou a contar a sua história sobre você mesmo. Porque se alguém te falou algo, e eu conheço pessoas assim, de que alguém ditou algo positivo sobre aquela personalidade da pessoa, a pessoa acreditou, ela acreditou no potencial dela e ela sempre acreditou que ela ia conseguir. Não quer dizer que não foi difícil, que não teve esforço, que não teve dúvida, enfim, mas ela sempre acreditou que era possível. E era isso que fazia ela ter vontade de ir atrás, é o que aconteceu comigo. Eu tive todas as dificuldades do mundo, mas eu tinha uma crença de que era possível. Agora, pega a outra pessoa que acreditou que realmente não dava, de que ela tinha que se conformar, acomodar, pegar o que desse porque ia ser isso. Todas as escolhas e decisões que ela vai ter em toda a vida dela vão ser baseados no que ela acredita. Lembra? O seu subconsciente ele vai sempre alcançar aquilo que ele acredita que é possível. Entende? Ele não vai pegar uma estrada que ele não conhece. Ele não vai pegar uma estrada que ele não acredita que vai levar ele para onde ele quer, entendeu? Olha como isso é importante.
E não quer dizer que você está fadado ao que uma pessoa falou ou não. Você está fadado ao que você acredita sobre você mesmo. Isso é muito importante. Por quê? Como você conta a sua história faz toda a diferença. E eu falo isso, tá? Pega a minha história, por exemplo. Eu posso contar ela por duas versões ou duas óticas diferentes. Eu posso contar a minha história, como uma história de fracasso. Eu posso contar a minha história como uma menina que sofreu bullying, que, enfim, toda a parte negativa que eu vivi, que tentou 4 faculdades, não se formou em nenhuma, que decepcionou os pais, que trabalhou em 20 trabalhos diferentes, não se encontrava. E eu poderia ter ido só por isso, me identificado com essa história, por uma perspectiva negativa, realmente acreditar que aquilo ali me representava e me contentar, entende? Eu poderia ter ido por um outro lado. Ou eu pude escolher olhar para minha história e dizer, não, na verdade eu só desisti dos trabalhos porque eu não me identificava com eles e eu queria encontrar algo que eu amasse. E eu não desisti dessa minha busca. E eu me desenvolvi ao longo do processo. Enfim, a narrativa que você tem sobre a sua história conta muito, muito. Então eu quero que você pense como que você tem contado, como que você tem identificado a sua história. Porque a forma como você se descreve, você se identifica. A forma como você se descreve, você se identifica. Se você se descreve como uma pessoa que falhou, que desistiu, que não consegue, que é fácil para todo mundo, você começa a se identificar e aceitar e a entender, e é ali que você limita o seu potencial, é ali que você limita onde você se enxerga fazendo, entende? Porque aí não é coerente, a gente volta para aquela história do coerente. Não é coerente uma pessoa que se enxerga dessa forma almejar outras coisas, é aí que fica as duas coisas diferentes, ó. Você fala que quer alcançar coisas, que se vê fazendo, mas na hora de se descrever, na hora de contar a sua história, de se identificar, você está se menosprezando, você está falando coisas negativas sobre você está acreditando que não é possível. Então é óbvio que isso nunca vai estar alinhado, entende? E precisa existir uma coerência na sua comunicação. Precisa existir. E adivinha, vão acontecer circunstâncias e pessoas que vão estar constantemente te provando para que você tenha a oportunidade de mostrar se você melhorou nisso ou não. Tá? O momento que eu falei isso aqui, provavelmente vai aparecer na próxima semana alguém te perguntando alguma coisa sobre você, e aí você vai ter a oportunidade de contar uma melhor versão sobre você ou continuar se desprezando, falando mal, dizendo que não consegue, que a vida é difícil, enfim, né? Então, não é só a questão da lei da atração que a gente fala, não é só isso. É a questão do que você acredita que é possível pra você, ok? Bom, então, depois de acreditar que é possível, a segunda coisa que você começa a fazer diariamente é treinar a sua percepção para interpretar o mundo. Interpretar o mundo, tá? Tipo, olha só, vou dar um exemplo pra vocês. Tipo, eu amo ver filme, né? Quem aqui já viu Harry Potter? Ou se não entender de Harry Potter, pode pensar algum outro filme que aconteça isso também, tá? Vou dar um spoiler, mas enfim, o Snape do Harry Potter, ele era um personagem que todo mundo via como um vilão desde o início, uma pessoa mal interpretada, enfim, né? Ele era um vilão carrancudo. Até que lá no final da série, lá no final dos últimos filmes, a gente entende que na verdade ele era bom desde o início. Era só o jeito dele de tentar ensinar o Harry, enfim, das coisas. Se você não viu Harry Potter, igual pense em um filme onde a pessoa começava de um jeito e depois você entendia lá no final de que na verdade ela era boa, enfim, né? Dá uma reviravolta. É tipo isso. Faz sentido? Isso acontece a mesma coisa com os seus problemas, aquela pessoa ruim que você tem na sua vida, uma dificuldade, uma situação ruim que está acontecendo. Você está encarando ele como um vilão que está te querendo mal, que está tentando fazer mal para você. Quando você aprende a interpretar de uma forma diferente, é como você entender que na verdade ele era bom desde o início, ele só estava querendo te ensinar algo, te apresentar algo de uma forma diferente, que se não fosse desse jeito, ele não ia te dar a oportunidade de crescer, de você perceber isso por você. E esse é o sentimento que a gente tem quando a gente descobre algo, quando a gente aprende algo sobre a gente, quando a gente realiza algo por nós mesmos. Essa sensação de conquista e de vitória só existe porque
tiveram problemas ao longo do caminho. Você só se sente vitorioso, merecedor, conquistador, você só sente orgulho da sua história quando você passou por esses problemas. E é por isso que eles estão ali. Se não tivesse vilão na história, não ia ter filme. Não tinha motivo de ter filme, porque ia ser só coisa boa, entendeu? Então você literalmente internalizando, não é só porque eu tô falando, não é só porque tem frase motivacional no Instagram. Você de verdade internaliza e olha para os seus problemas com uma nova perspectiva. E é ali que tá a grande chance de você começar a mudar as coisas de verdade na sua vida. Eita, tinha travado, deu. Ai, meu Deus. Tá fazendo sentido? Show. E aí, depois, você precisa identificar e categorizar esses pensamentos de uma forma mais prática. Você começa a identificar, a entender e a já se acostumar com essas coisas que acontecem até que elas começam a acontecer menos e você interpreta toda a sua vida, toda a direção de uma forma diferente, ok? E aí, o que você entende no processo, só para finalizar a aula de hoje, eu realmente espero que tenha feito muito sentido para vocês, é o seguinte. Quando você entende isso, você entende que hoje, se você não está trabalhando ainda com o que você ama, você ainda não tem os resultados que você gostaria, pouco importa o que você faz. Importa quem você é. Importa como você faz. Porque é no como você faz que você se descobre, você se entende e é ali que estão as pistas para a coisa que você vai se realizar fazendo. Olha só que importante, tá? Se você ainda não tá trabalhando com algo que você ama, tá tudo bem. O que menos importa hoje é o que você tá fazendo. Não importa se você se formou numa faculdade e descobriu que não gosta. Se você tá trabalhando num salão e não queria estar trabalhando num salão. Se você tá vendendo porta a porta e não queria estar vendendo porta a porta. Eu passei por tudo isso e eu te digo com certeza. Não importa o que você tá fazendo hoje. Importa como você está fazendo hoje, porque é no como, nesse processo que você vai se conhecer, entender e despertar para entender. Uau, é nisso que eu sou boa. Uau, é isso que eu tenho interesse. E agora eu aprendi a confiar em mim o suficiente para mudar, para fazer o que é necessário e para buscar a estratégia, que é o que a gente também vai falar aqui. Faz sentido? Então, eu quero que você leve hoje com você essa calma, essa tranquilidade, que é o que eu espero passar ao longo da jornada, de que tá tudo bem você não fazer ainda o que você ama ou não ter os resultados que você gostaria. O que importa não é o que você está fazendo, e sim como. Se você aprender a se melhorar, a se desenvolver dessa forma como eu falei, no como, no processo, você pode se realizar fazendo o que você quiser. A sua escolha vai ser meramente por um gosto ou afinidade seu, e você vai ter construído as crenças que você precisa para confiar no seu potencial e acreditar que você pode fazer a comunicação certa para seguir a estrada que você decidir. Então, aproveite, encare esse momento, essa circunstância, essa situação como um presente que você precisa identificar de uma forma diferente, de como que isso pode estar contribuindo com o seu crescimento nessa sua busca, e que é possível, ok? Fiquem tranquilos, tá? Essa foi só a primeira aula, tem muito mais coisa, muito mais, mas eu achei bem importante dar esse parâmetro inicial. Na aula de amanhã vão ter mais coisas preparadas para vocês. Eu realmente espero que tenha feito sentido, que tenha feito vocês pensarem, refletirem, terem insights. E o que eu mais quero é que vocês, talvez hoje como uma tarefa ou lá no grupo para mandarem perguntas, começarem a entender quais são as resistências que você sente, qual é essa falta de comunicação que você tem tido, o que você tem falado que quer alcançar, mas não está alinhado com os seus pensamentos e atitudes, que você tem tido resistência, que quando você pensa que quer fazer algo, logo vem um medo, logo vem uma insegurança. O que é que não está coerente e como que você pode começar a fazer diariamente para mudar e alinhar a frequência da sua comunicação, para que isso seja mais possível na sua vida, tá? Eu realmente espero que tenha contribuído, que tenha ajudado vocês. E sim, todos os dias, 12h e 10, lives aqui até dia 10. Se você ainda não tá no grupo, entra lá no grupo. Gratidão, obrigada por estarem aqui. Eu sou muito, muito, muito grata por vocês estarem aqui. Espero realmente tenha contribuído. A gente se vê na aula de amanhã. E obrigada por todo mundo que assistiu, tá bem? Comentem lá no post o que vocês acharam. Eu vou amar receber o feedback de vocês, tá? Um beijo, se cuidem
e até a aula de amanhã, tá bem? Tchau, gente!